brasileira. Legal, Sérgio, obrigado aí pela apresentação, né? Bom dia a todos que estão aí presentes, né? Muitos que eu conheço, grande parte aí que eu conheço. E quero, primeiramente, agradecer, obviamente, a oportunidade de estar participando desse curso e que é um preparatório aí para o Docomomo, que você tem se dedicado tanto, vocês aí, né? Também Mafuz e outros colegas seus aí do Sul, né? Da URGS. Eu vou fazer, digamos, a primeira apresentação, né, desse curso, voltado à infraestrutura urbana, e eu decidi trabalhar como tema dessa minha apresentação sobre uma experiência do nosso grupo e minha particular, porque, obviamente, eu tenho um grupo de trabalho que passa pela universidade, mas passa pelo meu escritório, nas suas configurações, né? E o único ser que se mantém nessas várias configurações, como um tipo Nosferatu, né? Aquele que está sempre com a mesma idade, só que as outras pessoas vão, nas suas várias idades, vão se juntando, né? Então, eu sou o fundador, né? E estou aqui até hoje, e esse grupo tem novas configurações, né? E eu falo isso porque eu vou apresentar um trabalho de um tema já um pouco quase que ancestral, mas com atualidade, porque são 3 projetos que eu vou mostrar, que estão distantes entre eles mais de 20 anos, né? E trabalhando sobre um problema, vamos dizer, que se fecha como um tema razoavelmente comum, não é exatamente comum, né? Mas eles têm uma certa sequência. Então, é um trabalho que começa nessa primeira especulação em 1996, ano da fundação do meu escritório. Foi o primeiro trabalho, o primeiro concurso que o escritório acaba realizando, né? E o último trabalho de 2019, portanto, nós estamos falando aí de 25 anos, né? De um tema que acabou, através de outros trabalhos, que eu não estou mostrando aqui, mas que acabou sendo presente na nossa, eu acho, na nossa mesa de discussão, mesa de trabalho, porque um escritório como o que a gente tem, que vocês também, ele necessariamente ele é um escritório que passa pela vida acadêmica, né? Nós somos professores a vida inteira. Eu nunca saí da universidade. Eu acho que desde que eu me formei, eu fiquei 1 ano fora da universidade e nunca parei de trabalhar. Nunca soube muito o que era fazer, né? Não fazer uma das coisas, não é mesmo? Eu acho que talvez 1 ano, pela minha conta, no máximo 2 anos, num período que eu talvez não estivesse, mas acho que foi 1 ano. O que eu quero dizer é que me formo, depois você já entra na pós-graduação, depois, quando eu saio do Brasil, eu saio para estudar, mas continuo trabalhando, né? Nunca parei de trabalhar, né? Talvez tenha ficado desempregado, vamos dizer. Isso pode acontecer, né? Quando eu morava na França, posso ter ficado 3, 4 meses aí sem trabalhar, mas são lances episódicos. Então, a vida acadêmica e a vida profissional sempre andaram juntas, e isso, uma coisa sempre alimentou a outra. Eu não saberia, dentro da área que eu escolhi trabalhar, né? Embora sempre falo, os colegas sabem, o Sérgio, quer dizer, sempre um estudioso da teoria, da filosofia, um pouco meu jeito de ser, né? Mesmo quando trabalhei, estudei pós-graduação lá na Europa, eu fazia cursos de teoria, mas eu nunca dei aula, nunca quis ser professor dessas áreas teóricas. Na pós-graduação, sim, né? Porque o nosso curso da pós-graduação, fundamentalmente, ele tem uma base teórica, né? Então, a gente trabalha com conceitos, com textos e tal, mas, normalmente, eu sempre fui um professor de projeto, por uma opção, né? Então, eu acho que eu fui construindo ao longo da minha vida, dentro do campo da teoria, da história,
ou da filosofia, essas coisas que eu sempre estudei, eles sempre entraram dentro da minha atividade acadêmica como professor de projeto. Falo isso porque o que eu vou mostrar agora são trabalhos de um escritório. Então, trabalhos concretos para concursos que a gente fez ganhar o prêmio, executar, né, ter o contrato. Então, nós entramos com aquela gana mesmo, como a gente sempre entra, e quando a gente perde, ficamos muito putos da vida, reclamamos do júri, que normalmente está errado, né, quando a gente não ganha. Então, nós temos tudo isso. Mas são questões que estão ali no escritório, mas a gente sabe que elas têm o mesmo peso dentro da escola, porque isso eu acho que é importante falar para vocês, né? Porque muita gente aqui, quase todos nós, muitos de nós fazemos isso, né? E estão na escola, estão também ou exercitando ou exercitaram essa atividade profissional, né? Como arquitetos. Então, a gente sabe que o rigor, o mesmo rigor que você tem para produzir alguma coisa que vai confrontar concretamente a sociedade, esse mesmo rigor, né, te leva para a escola. Então, o que eu discuto aqui é uma coisa que nós discutimos dentro da sala de aula. Bom, faço essa preliminar, que eu acho importante, que esse curso trata de um tema muito preciso, que é a questão da infraestrutura. Infraestrutura nas suas várias escalas, mas no nosso caso, a infraestrutura urbana, né? E o curso que eu digo é esse curso coordenado aqui pelo Sérgio e que será o tema, que é o tema da disciplina e também o tema do Docomon, né? Do próximo seminário do Docomon. Então, eu selecionei um problema específico, que é a questão que eu chamo que eu dei o nome de urbanismo ao avesso, 3 florestas contra a cidade. Então, é o tema da floresta urbana ou da vegetação como infraestrutura. Mas não é só isso. Eu acho que isso é um pedaço do que do que esse tema apareceu nesses 3 projetos que eu vou mostrar para vocês. Falo porque ao fazer a revisão desse primeiro trabalho, o primeiro trabalho que eu vou mostrar, que é um concurso que nós realizamos, então, no ano de 1996, eu sozinho, era o único profissional, com um monte de estudantes, vocês podem imaginar, né? Um escritório nascendo, né? Jovem professor ali, todos eram estagiários. Tinha um colega que participou um pouco discutindo esse concurso, né? Mas, no fundo, era um trabalho com aquela equipe muito animada de estudantes e eu produzindo. Desculpa, gente, preciso fechar aqui. Então... Puxa, mas... Melhorou, Chico. Melhorou? Melhorou. Desculpa, então, esses imprevistos, né? E esse concurso, um concurso muito grande lançado pela Prefeitura de São Paulo para uma área central da cidade de São Paulo. Então, era um concurso de requalificação, né, do novo centro, não, do centro da cidade de São Paulo. Estamos em 96. Então, chamava-se Concurso Nacional de Ideias para um Novo Centro. Era isso, para um novo centro de São Paulo. Eu falo que eu fui recuperar agora o memorial e uma coisa que eu descobri é que, como eu dei esse título agora, 3 florestas contra a cidade, né, eu vi que esse título eu já tinha escrito como uma das matrizes do projeto, quando eu fui tratar da questão florestal, né? Que era uma floresta contra o parque. Ou seja, tem um lado ruim, mas tem um lado bom. Tem um lado bom que eu falo assim, eu sou o mesmo, eu não mudei, né? Tem um lado bom, mas eu falo, puta, que coisa, depois de 25 anos, né? Não consegui mudar o título, é o mesmo título, Uma Floresta contra o Parque.
Eu queria falar um pouquinho como nós trabalhamos. Rapidamente, porque são 3 trabalhos, eu tive que fazer um resumo enorme disso, mas para explicar, em 96, nós tivemos a primeira eleição da prefeitura do PT. O PT ganhou pela primeira vez a eleição em São Paulo, em final dos anos 80. Era um período que eu estava já fora, mas isso foi talvez 88, não me lembro bem exatamente, mas acho que foi essa primeira grande vitória do partido, né? Ganhou outras prefeituras, e foi da prefeita Luísa Erundina. Uma das coisas que ela fez foi, uma da gestão, foi transferir a prefeitura de São Paulo para o centro da cidade. Então, estamos falando início dos anos 90, né? Esse concurso é de 96, então já não era mais dela, mas ela mudou, levou a prefeitura para esse lugar, Parque Dom Pedro, que era um parque criado por um paisagista francês em 1930, na década de 30, 35, 36, algo assim, Bouvard, que fez desenhos clássicos aí de áreas urbanas em São Paulo, clássicos ao modo francês. Então, obviamente, claro, quando nós estamos falando dos anos 30, Corbusier já está velhinho, tá certo? Mas esses caras ainda estão fazendo aquela coisa clássica francesa, né? O Grand Palais, coisa né, dessas décadas. Ou seja, quando a gente fala de arquitetura moderna, não é que ela chega e substitui tudo, não é mesmo? Ela vai chegando aos pouquinhos, o mundo continua, né, com as suas tradições, não é mesmo? E o Brasil, enfim, nós particularmente, nessa década, nem existia formalmente, né, esse impacto da arquitetura moderna. Só falo isso porque esse parque era um parque clássico. Quem quiser pesquisar vai ver os desenhos daquele um parque com seus eixos, né, seus coretos, a sua proximidade junto ao rio, que aí tem um rio que está passando aí, né, o rio tem uma do ATI, que era um rio naturalizado naquele momento, não é mesmo? Ou seja, as margens, ele não estava canalizado, que passava bem no meio desse recorte. Esse recorte é um recorte do Parque Dom Pedro, que era uma parte do concurso. Esse era o concurso, tá? Já com a nossa intervenção. Então, só para dizer, ou seja, um concurso como esse era um concurso de muitas estratégias, né? Então, quando nós montamos isso, ou seja, obviamente, o projeto que ganhou, vocês podem ver o que era a urbanização desse parque, então, nesses anos 90 e que está até hoje, essa série de viadutos que vão vocês não, bom, eu não tenho como mostrar isso, né? Eu não saberia operar aqui no Meet, mas dá para ver nessa maquete que nós criamos, essa é uma imagem do concurso, né? Que nós fizemos uma maquete em cima de uma foto aérea. Então, nós demos uma tridimensionalidade para uma foto aérea. Então, esse grande recorte, esse é o centro de São Paulo, o Parque Dom Pedro, é a várzea da cidade, onde está cruzando esse rio, para os que não conhecem, que é o rio Tamanduateí, que ele vai desembocar na marginal Tietê, né? Lá no fundo, o que vocês veem, aquela chapa branca com os prédios em voltas, é um pátio de manobras, né? Depois tem a zona cerealista, do lado esquerdo de que vocês olham, é o centro velho da cidade de São Paulo, né? E se vocês pegarem o parque, vendo esse peixe, né, tem esse rabo do peixe para frente, e lá na frente, em volta daquele último viaduto curvo, que faz aquela curva ali para onde foi a prefeitura, né, da prefeita Luísa Erundina. A prefeitura é pequena, né, então ela foi levar toda a secretaria. Então chamaram a Lina Bardi, dona Lina Bardi, e ela projetou um prédio de secretarias, onde nós, não sei se fica claro, aquele viaduto que faz uma alça, o último que faz uma alça. Vocês estão vendo? O viaduto Diário Popular lá atrás. A Lina propôs tirar esse viaduto e, com a mesma forma dele, fez um prédio de secretarias. Bem interessante, né? Trabalho já com plantas nas paredes, né? Com verde nas paredes. E esse trabalho não foi realizado. Na época foi impossível, teve um processo do Instituto de Engenharia que falava, olha, vai custar aí, na época, algo, sei lá, $100 mil só para demolir o viaduto. É um viaduto que ninguém usava, passava um ônibus a cada 1 hora naquele viaduto. Chico, só um minutinho, chegou Pois, uma mensagem aqui do Emiliano, é, dizendo que não está vendo a imagem, que ainda está vendo a tela inicial. Eu estou vendo a imagem. Eu também estou vendo. Eu também estou vendo. Então, Eu também. Emiliano, eu acho que é Nossa, só... que estranho.
Eu acho que o Aqui teu... você precisaria entrar novamente, Emiliano, talvez? É, Eu vou entrar, eu talvez tenha eu vou desconectado. trocar aqui. Deve ser algum Tá. problema. Desculpa aí, gente. Do bom. celular não dá para ver, não. Eu tô no Ah, computador, Eu também mas não estou conseguindo enxergar, voltou para a tela inicial. Ixi, E eu estou no desktop, eu também mas eu tô. vou, será que eu posso eu vou fazer entrar alguma de coisa novo. da minha parte ou não? não, acho eu, que eu vou trocar eu sugiro reingressarem na sala. Tá bom, eu vou fazer Ok. isso. Ter Eu vou trocar de oscilado alguma computador. coisa na conexão. E, Chico, bom. já que interrompemos, eu tenho a impressão que se tu mexer o teu cursor, aí em cima da imagem a gente enxerga. Faz uma Para mim diferença. voltou agora. Agora apareceu para mim também. Deve estar Olha, oscilando a transmissão. Tu tá com o olha, cursor, Chico? Não. olha, o cursor, eu estou mexendo. Desaparece. Tá. Bom, eu Não. trabalho com um Mac, né? Eu não sei se tem alguma... Porque quando eu cliquei aqui, eu Ela clico, mudou de tela. muda o slide. Olha, voltei. Não. Vocês estão vendo o slide Sim. andar? Sim. Agora está perfeito. Agora Tá. tá perfeito. Então voltou. Seguimos. Posso seguir? Tá. Pode. Bom, desculpe, eu estou só me estendendo um pouquinho, que eu Não, preciso tá bom. Tá indo muito bem. contextualizar, então, o problema. Então, nós temos que imaginar que esse centro da cidade, bom, Erundina, o que ela quis foi levar ali, obviamente, onde era a Prefeitura de São Paulo, dentro do Parque do Ibirapuera. Então, ou seja, assim como o atual governo da cidade de São Paulo fica num casarão isolado no bairro do Morumbi, ou seja, então, um governo popular, vamos para o centro. Para onde? A Casa das Indústrias, que era uma antiga... um casarão antigo, bonito, que era o antigo Palácio das Indústrias, pequeno, obviamente, para uma prefeitura, né? Mas, então, ela ficou lá e uma das coisas que precisava fazer, obviamente, era arrumar aquele parque, que já não era mais parque. Era só vocês olharem aí o que é isso. Ou seja, aquele parque, ele está completamente retalhado. A gente vê uma linha de metrô, a gente vê viadutos que vai, viadutos que voltam, e etc. Então, virou, na verdade, o que sobrou. Isso é exatamente o que sobrou, né? E esse é o título que eu dei para isso. Esse foi o título, na verdade, quando nós fizemos a matéria para a revista Monolito, quando ela fez um número dedicado ao nosso escritório. Eu selecionei esse tema, que era um manifesto sobre o que sobrou, porque esse projeto era no fundo, ele foi um manifesto, né? Sabe? Então, ou seja, esse era, digamos, o coração da intervenção aos nossos olhos. Obviamente que o escritório que ganhou, que era da equipe da Promon, na época, liderado por um grande colega nosso, já falecido, que era o José Paulo Debem, né? Muitos de vocês talvez conheçam quem é de São Paulo, mas não só quem é de São Paulo, né? O Debem, ele tinha trabalhado muito tempo no metrô, desenhando áreas para o metrô, mas ele vem do Rio de Janeiro e tal. E o Zé Paulo, o projeto que vence da Promon é retirar todos os viadutos. Então, ou seja, claro, faziam uma grande reestruturação dessa área através da substituição dessas estruturas, que foi o que nós não quisemos fazer. Eu, particularmente, falei, não vamos mexer nas estruturas, nós vamos trabalhar em cima das estruturas existentes. Mas tinham vários lugares para intervir, ou seja, então a gente tinha propostas, né? Fizemos propostas para todos os lugares, né? Ou seja, todas as áreas do concurso, para vocês entenderem, então, que nós chamamos talvez tinha uma estratégia e tinham as propostas. A primeira era, essa era uma área, obviamente, um pouco industrial, na área da direita, na área do Brás, do Bari, então a gente fazia uma proposta de trazer uma nova indústria tecnológica para reocupar, redesenhávamos lá atrás o pátio de manobras do Pari, transformando numa grande praça e que passava, a praça inteira praticamente passava por baixo do trem, então a gente mantinha essa linha férrea, não é mesmo? Então a gente foi desenhando parte por parte da cidade, né? Tudo que estava em volta a gente foi criando
estratégias de transformação. Então, o projeto era um projeto muito grande, claro, e que ele envolvia, então, transformações urbanas, transformações de uso, transformações de infraestrutura, e para o coração do projeto, que era o Parque Dom Pedro, que é onde estava a prefeitura, a gente faz uma proposta, né? E a proposta era não demolir as estruturas, mas criar uma intervenção com um elemento que, ao aproveitar a estrutura, tentava acabar com os resíduos dessa urbanização. Essa era a hipótese, né, do projeto. Claro que era um projeto de risco, porque ele era um projeto um pouco ao contrário do projeto que se desenha a cidade, mas a gente, ou seja, ocupava e anulava a possibilidade de uso de uma certa forma, desse coração. Ou seja, o que era parque, quando escrevemos o texto, um dos textos aqui, que era uma floresta contra o parque, era porque a única forma de sobreviver, que a gente achava que essas estruturas existentes poderiam sobreviver na esfera do urbano, elas serem absorvidas por um elemento maior que elas, que a gente imaginava que poderia ser essa floresta. Então, era uma floresta que ela não era parque porque ela não era de uso. Eu podia ultrapassar, eu podia cruzar essa floresta, não é mesmo? Mas ela ia funcionar de alguma forma como eliminava os resíduos e se transformava numa espécie de pulmão que impactava a cidade. E todo o projeto que a gente faria era o que estava em torno, né, desse novo corpo florestal, que para a gente era ele não funcionaria para o local, mas funcionaria, digamos, para o centro de uma certa forma, sem estruturas. Obviamente que era um trabalho completamente contrário ao objetivo, né? E veja, aqui então tem estruturas de novas verticalizações, aqui à esquerda vocês podem ver é o Mercadão de São Paulo, para vocês meio que se localizarem. Vi um trem passando ali em cima, então essa era uma maquete, enfim, me lembro dos estudantes mexendo nessa maquete, a gente testamos várias hipóteses até que chegamos a essa conclusão, em 96, portanto, os recursos, na época a gente fazia maquete para o concurso, né? Depois fazia foto da maquete e depois editava essas maquetes, então era um processo diferente de se fazer, né, o concurso. Bom, de tudo isso a gente vinha para a floresta, esse era o corpo da floresta. E aí nós fizemos um projeto para essa floresta. E, fundamentalmente, qual era a possibilidade de usar essa floresta? Passar por ela, era atravessar, né? Ou seja, ela funcionava como um corpo florestal, mas ela era transponível, porque hoje não é, por muito tempo não é. Depois nós vamos ver uma fotinho lá no final, né? E aí nós íamos preenchendo esses resíduos com essas passagens, né? E virava nisso. Eu falo porque quando fizemos o projeto, foi em 96, em 97 teve a Bienal de São Paulo. Então nós refizemos esse trabalho para a Bienal, né? Falo porque aí eu convidei um colega, Takashi Okushima, grande artista. Falei, Takashi, você vem trabalhar com a gente na Bienal, nós vamos refazer esse projeto e vamos apresentar como um projeto para a Bienal. E o Takashi veio e fez esse desenho. Ou seja, o que era isso? Era a floresta projetada. Esse era um projeto de floresta, desenhado pelo arquiteto. Portanto, ela tinha uma geometria precisa, né? Toda a mata ela era contida, embora a gente imaginava que ela fosse conter toda a fauna e uma flora. Então, a gente imaginava que ia ter bichos aí dentro, né? Imagina, as onças, cobras passando nessa floresta. Claro que perdemos o concurso. Imagina um prefeito vai votar num projeto desse, impossível, né? Mas essa era a ideia e depois ela foi transformada nisso, né? Então, ela foi projetada, depois ela foi desenvolvida depois do concurso e esse manifesto foi ganhando um corpo. Então, esse projeto foi apresentado na Bienal de São Paulo de 97. Eu me lembro, na época, foi quando eu conheci, através da Ruth Zen, o Mário Gandelsonas, que eu não conhecia pessoalmente, embora fosse um leitor assíduo da revista Position, né, que marcou a nossa geração de uma certa maneira, né? E a mim, particularmente, foi muito importante. E o Mário, aquele texto que o Mário escrevia, fez sobre o Eisenman, para mim, sempre foi muito marcante, né? E eu acabei conhecendo que o Mário veio participar no seminário de críticos.
E levei o Mário para ver isso. Me lembro, ele falou assim, puxa vida, que é isso? Tal? Temos que levar para Nova York isso. E ficamos um tempo, peguei um carrinho, meu carrinho na época, que não tinha nem ar-condicionado, um calor danado, e fomos passear conversando, né, pela cidade, fui levar ele para ver umas obras que ele não conhecia, passamos no museu do Paulo Mendes da Rocha, ele ficou impressionado, ele não tinha noção do que existia aquelas coisas, né? Então, esse projeto foi muito caro para a gente, porque, imagina, essa maquete que nós temos até hoje é uma maquete feita de cortiça, prédio por prédio, cortado na mão, por 3 pessoas, né? Essa maquete tem o quê? 1 metro? Quanto tem, Mária? 2 metros no máximo, né? Então, vocês imaginam esses prédios, e era um pessoal que estava trabalhando com a gente, que quis fazer esse trabalho. Uma maluquice, né? Uma maluquice impensável fazer isso hoje, né? Mas, vejam, então, esse é o projeto da floresta, né? Então, esse projeto, no fundo, ele foi um manifesto. O projeto, toda essa infraestrutura que a gente cria, transforma-se num manifesto, numa floresta. Perde o concurso, assume o risco, obviamente, de perder, né? Porque a gente corre sempre, não pode ter medo de ganhar, né? Então, a gente tem que correr o risco de ganhar. Perdemos e era absolutamente normal que acontecesse, né? Então, aqui algumas imagens dessa maquete, ou seja, dessa floresta que ia entrando dentro da cidade de São Paulo, né? No centro da cidade. E essa é uma imagem de um grande amigo que sabia que eu ia fazer essa conferência hoje, e no sábado, Dudu, professor do Mackenzie, se tiver alguém aí que conheça o Dudu, né? Um grande arquiteto, e ele, sábado, ele quis me fazer um presente. Então ele foi no Farol Santander e tirou a foto do Parque do Pedro e falou assim, olha lá a sua floresta, né? Então, esse é o parque hoje, não é mesmo? Está tudo lá, né? Com essa floresta instalada, né? Ou seja, o parque não, ele é pouquíssimo usado, porque ele, ou seja, passado todos esses tempos, nunca houve um projeto de fato de ocupação, por causa talvez da impossibilidade, né? As pessoas perceberam a possibilidade de usar um espaço com aquela infraestrutura, mas ele está dessa maneira. Olha, eu achei, então foi um presente de um amigo, né? Que se dispôs aí um sábado fazer uma foto para me dar de presente, para eu poder usar essa foto na conferência de hoje aqui com vocês. Quem é o Dudu, Chico? Dudu Eduardo Martins, não, Eduardo Martins Ferreira, não sei, Dudu, grande arquiteto, tem um escritório. Dudu, praticamente hoje, ele é um maior escritório que desenvolve projetos aqui em São Paulo, no fundo, né? E cara de grande experiência aí, da turma da FAO dos anos 70, né? E é professor do Mackenzie já há muitos anos. E ele fez essa foto aí para mim, mas acho que é foto feita para vocês, né? Para vocês verem o parque em cima desse discurso. Bom, falo isso porque esse é o primeiro ato. Então, o primeiro ato é o manifesto. Então, no fundo, essa floresta como uma grande estrutura para a cidade. É uma infraestrutura, de alguma maneira, mas não só a única, mas ela entrava como um manifesto, porque ela não era um projeto, não existia um projeto para ela, mas era um manifesto porque era uma ideia, vamos dizer, dessa ocupação. Passado 2 anos, 3 anos, alguma coisa assim, esse primeiro projeto, então, era no governo do prefeito Celso Pitta, que era um prefeito indicado, praticamente vinha da indicação do Maluf, todos conhecem, Paulo Maluf, que o Maluf ele substitui a Erundina, né? O PT sempre assumiu algumas vezes o governo, 3 vezes o governo, mas ficava uma vez e sempre voltava o grande grupo, né? O Maluf assumiu, fez o seu sucessor, que era o Celso Pitta, né? Que era o seu, acho que secretário de Economia, alguma coisa assim. Então, esse projeto do Centro de São Paulo foi feito no governo Celso Pitta, né? Ah, não, desculpa. Não, talvez o Maluf, eu não me lembro. Esse da Marginais, com certeza, é no governo
governo Celso Pitta, que foi entre 99, eu acho. Acho que a entrega dele foi em janeiro de 99. Portanto, passado aí os 3 anos daquele. Quando lançaram esse concurso, que era o concurso de reestruturação urbana das marginais dos rios Pinheiros e Tietê de São Paulo. Quando chegou isso, a ideia foi, eu convidei um colega para fazer, né? E juntamos também toda aquela turma, uma turma nova de estudantes, né? E convidei o Carlos Leite, né? Carlos Leite de Souza, hoje diretor do Mackenzie, né? Atual diretor do Mackenzie. Então, chamei o Carlos, falei, vamos encarar isso, vamos. Eu propus para o Carlos que eu achava que era um trabalho muito mais complexo, imagina, trabalho dessa super infraestrutura da cidade, 42 quilômetros de rios, né, e de marginais. E eu achava que a ideia da floresta, que ali era um manifesto, aquele manifesto ali era impossível ganhar, mas aqui nós teríamos chance de repensar, né, a floresta sempre como um projeto. Então, o que eu acho interessante imaginar que o urbanismo, nesse sentido, quando eu falo 3 florestas contra a cidade, um urbanismo ao avesso, eu quero colocar que, no fundo, a ideia do urbanismo, enfim, não vou teorizar aqui, mas do urbanismo como a ação positiva de transformação, né, da cidade, né, que isso nasce, enfim, desde o século XIX, como uma atividade conhecida ou estruturada como pensamento, não é mesmo? A partir da crise da cidade movida pelo capitalismo, ou seja, quando aquelas cidades, sempre tivemos cidades, né? Roma teve 1 milhão de habitantes, há 2.000 anos atrás, na época do Renascimento, né? Ela tinha 40 mil habitantes, ou seja, era uma grande cidade que se acabou. Então, o problema não era não ter cidade, o problema foi essa nova cidade que surgiu a partir de um novo sistema. Então, quando nasce a ideia do urbanismo, ou seja, né, como uma atividade, né, como um sistema de conhecimento, né, isso é uma coisa meio recente, mas ela nasce como uma forma de estruturação e nós conhecemos, enfim, o que possa ser isso, né, o que venha a ser isso, a sua interpretação pelo movimento moderno e assim por diante. Então, eu diria que o que esses 3 projetos estavam fazendo era uma ideia de que o projeto poderia ser ele, né? Ele não era um plano antes, mas ele podia ser ele o input, né, da transformação. Ou seja, a floresta era um projeto, naquele momento, ele era um manifesto, mas uma possibilidade que um projeto, a partir do projeto, a cidade se transformaria. Ou seja, o projeto mostraria a possibilidade, né, desse urbano se refazer. Eu achava que aqui, esse caso, ele era mais evidente, mais fácil de fazer, e a gente estava mais amadurecido, porque aquele manifesto poderia se transformar num projeto. Convidei o Carlos, montamos uma equipe também, vocês podem imaginar, continuávamos ainda muito jovens professores, montamos uma equipe também grande, todos de alunos, mas aí com uma base, um corpo de consultores muito bons, e especialmente o pessoal da floresta. Aí fui na Universidade Federal de Lavras, departamento de floresta, e eu tinha um sobrinho que estudava lá na época, conheci o chefe do departamento, Marco Aurélio Fontes, e o Marco Aurélio se juntou e foi feito, de fato, um projeto de floresta. Então, ali a floresta ela veio como, no primeiro caso, como uma parte de um projeto, que era uma estrutura que nós pensávamos para o... E a floresta ela veio um pouco depois, né, no meio do processo. Aqui não. Aqui o projeto nasce através da floresta e ele vai se reestruturando. Para vocês entenderem, essa é uma imagem, enfim, da marginal do rio Tietê, uma imagem antiga, né? Essa é uma imagem da marginal do rio Pinheiros, e olha só, olha os meandros desse rio, né?
como eram os dois rios eram assim. Era uma várzea, né, cheia de meandros, que depois foram canalizadas para a implantação da infraestrutura viária. Então, nós temos que imaginar que o que é São Paulo, que vem em São Paulo hoje, vê essas grandes marginais fazendo esse grande anel em volta, no fundo elas ocuparam um lugar meândrico, né? Não sei se existe esse termo, que eram várias várzeas alagáveis, que é o pulmão, na verdade, quando o rio enche, ela ocupa essas várzeas, né? E São Paulo tem um caso clássico da grande enchente de 29. Para quem não conhece, não vou dar detalhes disso, mas a Light, que era a companhia responsável pela energia, né, em São Paulo, acho que no Rio, acho que até hoje ainda existe a Light, né, e ela tinha recebido a concessão de explorar e cuidar dessa área do Rio Pinheiros, e tem uma história clássica já, de uma literatura sobre a inundação de 1929, e a Light acabou desapropriando áreas sensíveis em torno, que era a área dos jardins, então tem uma questão de especulação em cima disso, e, enfim, a partir dessa enchente se reconfigura, inclusive, o sistema de propriedades nessa área dos jardins. Quem se interessar, esse é um tema clássico de estudos, né, de uma apropriação indevida, né? E, inclusive, existem teses de que essa enchente foi criminosa, né? Seja como for, o que importa é mostrar como era esse lugar, né? E o que vira essas marginais, o que viram essas duas marginais, as marginais do Rio Pinheiros, do Rio Tietê. Quando vem esse problema, então nós falamos, bom, vamos fazer um projeto, né? Vamos fazer um projeto para isso. Aqui, esse corredor eram 42 quilômetros, aqui a gente, então, invertemos a prioridade e a floresta passa a ser o agregador da possibilidade de transformação de um eixo de 42 quilômetros urbanos em São Paulo, provavelmente, com certeza, o maior eixo da cidade de São Paulo. Então, ou seja, aqui, de fato, ela era uma infraestrutura projetada, então era um projeto transformador. Convidei também um colega, já veterano da área do urbanismo, Raimundo Pascoal, que havia sido trabalhado em gestão da prefeitura do Jânio Quadros na época, né? E trouxe o Raimundo para cá, e para o grupo também para discutir essa questão do projeto, né? Mais do ponto de vista urbanístico, ou seja, como a gente implantar esse verde. E eu me lembro que... Bom dia, eu preciso fazer uma limpeza na minha lente. Oi. Poderia ser amanhã de manhã? Acho que É Edson Mafuz. Mafuz está com o microfone ligado. Eu vou desativar o som dele. Tá bom. Deu, desativei. Desculpe, Chico. Sem problema. Então, veja, o Raimundo veio, ele tinha participado quando o Jânio convidou o Niemeyer para fazer o projeto do Centro Administrativo de São Paulo, né? Isso foi nos anos 80, alguma coisa assim, e o Raimundo, ele trabalhava diretamente como assessor do Jânio Quadros, né? E ele falou assim, olha, o Niemeyer, quando ele foi chamado, ele queria colocar a prefeitura em cima do rio e sugeriu desapropriar uma faixa de 1 quilômetro para cada lado do rio. Então, seria um grande parque, né? Então, vocês imaginam, peguem um eixo, esse aqui nós estamos mostrando o eixo do Tietê, né? Mas do Pinheiros, mas podemos imaginar aqui, ó, olha, a raia da USP. E então essa era a ideia do Niemeyer, né? Eu falei, bom, foi uma loucura, claro que o Niemeyer acabou propondo, porque ele falou assim, olha, era impossível, como é que nós vamos desapropriar 2 quilômetros, né? Em tudo, você tem ali a sede do Estadão, tem shoppings, tem indústrias, tem, sabe? Mas foi feito o projeto. Foi feito o projeto do Niemeyer, o Raimundo me contava, ele falava, olha, a cada dia chegava alguém que batia lá na porta para falar com o prefeito. Falava assim, seu Jânio, então vem lá, o dono do Estadão, família Mesquita. Então batia lá, seu Jânio, não dá para o projeto desviar ali do Estadão, o projeto do Dr. Niemeyer?
Ele chamava, Raimundo, por favor, vem para cá. Olha, pega o projeto do Dr. Niemeyer, desvia do Estadão. Ele desviava do Estadão. E imagina que chegou no final, não tinha mais floresta, não tinha mais parque nenhum, só sobrou um edifício, né? Que era o edifício que foi desenvolvido pelo Rui Otaki, e também não foi construído. Mas e ainda nem foi construído, né? Porque o edifício de 50 andares em cima do rio. Raimundo falou que quando eles vieram com a maquete, o Jânio foi lá receber a maquete, toda uma cerimônia, falou assim, onde fica o gabinete do prefeito? Ah, prefeito, vai ficar no último andar, na cobertura, 50 andares, vai poder ver a cidade inteira. E o Jânio falou assim, onde fica a Xerox? A Xerox é no térreo. Como o Jânio só tirava Xerox o dia inteiro, ele falou assim, então eu não quero esse prédio, pode acabar o projeto, porque eu tiro Xerox o dia inteiro, né? Bom, eu me lembro disso porque um dia eu estava no IAB, só contar uma historinha, teve uma reunião no IAB, uma conferência sobre questões urbanas, e estava presente tipo um político famoso de São Paulo, Mastrobono, que ele era, acho que ele tinha sido marido, namorado da filha do Jânio. E ele nos contou uma história ali, né? Todo mundo pressionando, obviamente, IAB, a turma da esquerda, pressionando o Mastrobono ali naquela mesa. E aí ele falou assim, olha, eu vou contar uma história para vocês. Quando um dia eu estava lá com o Dr. Jânio e o José Aparecido ele era o lobista do Niemeyer, né? Para quem conhece, era um político de Minas, e ele que pegava os projetos para Niemeyer, né? do Niemeyer, lobista em Brasília, do Niemeyer. Estávamos nós três ali, tomando, bebendo, estávamos os três meio bêbados, e o Jânio falou assim, Zé Aparecido, os comunistas estão me enchendo o saco, chama o Niemeyer, dá um projeto para ele. Foi aí que nasceu o pedido do projeto para fazer a prefeitura no Rio. Eu, na época, isso era 11 horas da noite, quando eu voltei para casa, eu me lembro que eu voltei e escrevi uma carta para a Folha. Eles deram um jeito e publicaram no dia seguinte. Eu achei que pararam o jornal, né? E com o título, Decisões Equilibradas, né? E para a gente ver um pouco como a cidade vai sendo feita também, né, Salu? Do acaso, né? O acaso, como é uma coisa terrível. Conta essa história, porque isso está envolvido com a vinda do Raimundo. Quando ele veio, ele contou toda essa história. E um pouco falei assim, Raimundo, é o seguinte, nós estamos querendo fazer uma floresta em 42 quilômetros. Ela está sendo projetada, estamos discutindo com o pessoal da Florestal. Mas eu achei interessante. Só que nós não vamos fazer 1 quilômetro, nós vamos fazer 2 quilômetros, vamos fazer 1 quilômetro. Né? Nós vamos fazer um eixo de 500 metros para cada lado do rio, e aí nós vamos projetar ponto a ponto disso. Então, nasceu um pouco dessa conversa com o Raimundo, o limite, né, desse projeto e como a gente foi retrabalhando. E aí tem uma série de estudos, são desenhos que fomos recuperando agora para fazer essa palestra, desenhos meus, assim, de blocos que eu ia mostrando, que eu ia projetando um pouco também esses espaços, a possibilidade, né, da floresta aí sendo ocupada como espaços de uso, né? Então tem como é que ela ia... São croquis antigos da época do concurso que íamos desenvolvendo, né? E ela foi sendo projetada tecnicamente pelo pessoal das florestas, não vou ler aqui, mas eu posso falar algumas coisinhas, ou seja, tinha todo um memorial de como se fazer uma floresta ripária, os benefícios dela para a cidade, como tratar o solo, como a relação com a fauna, né? O impacto dela no ambiente, na umidade do ar, na temperatura, enfim. De fato, era um projeto pensado, e ele era um projeto pensado que eu achava que era uma coisa muito complexa, mas imagina, me lembro quando eu sentei com eles, eu falei assim, puxa, deve ser um trabalho muito difícil. Eles falaram, imagina, isso é a coisa mais fácil de fazer. Ou seja, para quem lidava com florestas, né, de minerações, floresta da Amazônia, fazer essa floresta era uma coisa muito simples para eles, mas não para a gente. Então, nós tínhamos uma ideia quase arquitetônica da floresta como uma massa vegetal que ocupar os espaços de uma maneira, não vou dizer formal, mas de uma maneira espacial. Mas, para eles, a floresta era um corpo técnico, né? Então, esses são desenhos que eu ia fazendo para estruturar, né? Ou seja, a floresta ela surgia como uma espécie de elementos tipológicos que iam se juntar às margens, às pistas, e ela ia compor esse projeto, né?
E aí nós chegamos a uma espécie de tipologia para a floresta. Então ela tinha um projeto, mas ela tinha tipologias espaciais. Então, nesses 42 quilômetros, nós fomos elencando, fazemos um levantamento de como surgia toda a relação do entorno, das pistas, dos canteiros existentes, distância das pistas dos rios, proximidade, espaços além das pistas. Ou seja, fomos imaginando como ela surgiria e fomos pensando também, ou seja, fizemos um diagnóstico, obviamente, imagina, de 42 quilômetros, foi um trabalho insano de se fazer, óbvio, mas nós tínhamos que imaginar que essa floresta também, a ideia é que ela se juntasse com os grandes eventos. Em 42 quilômetros, era o grande espaço de eventos da cidade, era onde estava talvez a maior rede atacadista, clubes, áreas institucionais, universidades. Então, tudo isso passava, o Jockey Club. Então, ou seja, as marginais, elas eram muito mais do que simplesmente um sistema de transporte, mas elas que iam fazendo a cidade conectar. Ao mesmo tempo, uma cidade feita por portugueses não atravessa rio, então a cidade para no rio, né? A cidade de São Paulo é uma cidade portuguesa, uma cidade geográfica, então você tem os acidentes geográficos, e então o português vai se adaptando um pouco àquilo, é diferente do urbanismo espanhol, por exemplo, que chega e sobrepõe uma ideia abstrata, assim como eles eliminaram talvez os povos originários de onde eles passaram. Aconteceu muito isso no Brasil, obviamente, e o bandeirismo, né, o que fez com os índios, mas aqui nós tivemos uma espécie de fusão, eu acho, né, da cultura, e mesmo o urbanismo português, que é um urbanismo que ele não é aquele urbanismo então abstrato. E o Rio era isso, ele fazia parte da cidade, ele era pouco atravessado, não tem pontes. Quem conhece São Paulo, quem perde uma ponte, fica desesperado, porque a outra tem 2 quilômetros para chegar novamente. Então, ou seja, tinha um monte de questões que a gente ia imaginando. Então, a floresta ela foi aflorando todos esses problemas que eram urbanísticos, mas que poderiam ser resolvidos a partir de um projeto. Isso que eu queria falar para vocês. Então, criamos umas matrizes. Então, a primeira matriz era a matriz da floresta urbana, ou seja, que nós chamamos de matriz florestal, né? Então, só para organizar um pouquinho para vocês, estou indo meio rápido, porque tinha muita coisa, mas como que foi organizado, por exemplo, na apresentação, como nós organizamos a forma de falar, de contar esse problema. Então, o projeto. Então, a primeira coisa, nós elencamos um problema. O problema era montado, primeiro, a geografia, o rio, as vias expressas, o ambiente e a ocupação da várzea. Então, íamos primeiro construindo como um memorial, né, como nós entendíamos esse problema. Então, aí fazíamos um resumo, por exemplo, desses problemas. Então, tudo isso era um projeto muito difícil de fazer, que era um projeto sem desenho. Ou seja, como é que nós vamos fazer tantas pranchas, porque nós tínhamos mais expectativas, porque nós não íamos fazer um trabalho de desenho urbano necessariamente, ou seja, onde você poderia ter imagens cativantes. Ao contrário, ele era, no fundo, esse projeto ele era uma infraestrutura. Então, foi muito difícil a gente imaginar, né, como fazer um projeto como esse, né? Então, fazíamos um resumo desses problemas, depois nós íamos com um diagnóstico, né? Então, o diagnóstico era, primeiro diagnóstico, que eu acho que serve aqui, chamava-se infraestrutura, ou seja, o que fazer com os rios. Então, os principais rios da cidade foram absorvidos pelo sistema mal estruturado da urbanização, né? E hoje mostrava como é que esses leitos já estavam praticamente mortos, essas águas eram águas mortas. Estamos falando, então, há mais de 20 anos atrás, né? E existia um projeto de dragagem desse rio, eternos, bilhões e bilhões jogados. Depois, hoje, nós sabemos que um dos grandes problemas, por exemplo, é uma cidade que está na cabeceira da nascente, que é a cidade de Guarulhos, que tem talvez 4, 5% do seu esgoto tratado, uma cidade de 1 milhão de habitantes quase. Ou seja, tinham questões que às vezes não estavam muito claras naquele momento, né? Então, tinha a questão da infraestrutura, onde o rio era uma delas, sistema viário, uso e ocupação do solo, né? Então, como é que nós tratávamos os tecidos que estavam lindeiros, e depois fazíamos as propostas. A primeira era a floresta.
Então fizemos o projeto da floresta, né? Então isso que era uma coisa fundamental, porque, ou seja, a gente ia enfrentar esse urbanismo fazendo o projeto. Então, no fundo, o urbanismo era decorrência de um projeto a partir de uma ideia, né? E a floresta está. Então, temos aqui, nós levantamos, olha, não abri isso aqui há mais de 20 anos. Mayra achou isso aqui, porque nós tínhamos tudo, estava tudo nos nossos arquivos, né? Então, ontem, esses dias, estudando novamente o texto. Se alguém se interessar, né, posso até passar, por exemplo, tinha até a distância entre as espécies, né? Então, só para ver como é que o texto vinha, só vou falar os títulos, né? Então, como é que vinha um texto. Então, tinha as florestas urbanas, a importância das florestas urbanas, isso tudo textos técnicos, né? Aí o que ela representava para o solo, para o ambiente, para o clima, né? Para a estruturação paisagística, né? Depois ele tratava do termo das florestas ripárias ou matas ripárias, né? Ou matas ciliares, né? Então, que eram formações florestais existentes nas margens e cursos de rios. Então, ia se desenvolvendo isso também, né? A importância das florestas ripárias, a sucessão florestal como base para a reconstituição das florestas ripárias. Então, ele ia mostrando também um processo de sucessão, ou seja, os plantios sucessivos que precisavam ser feitos, iam tratando disso. Imagina, tudo isso eram textos para um curso, né, de arquitetura, não é mesmo? Então, uma formação, como daria para se fazer, então, uma floresta urbana ripária nos 2 rios Pinheiros de Tietê, as espécies que eram sugeridas, como se preparava o solo, como se faria um plantio, né, o espaçamento, quais espécies que deveriam vir antes ou depois, os resultados esperados, o custo da implantação, enfim, tinha um projeto, né? Depois que a gente resolvia isso, aí a gente fazia as demais itens da infraestrutura para isso, para funcionar. É só isso que aí vinha fluxos, né? Que era a integração de todos os sistemas de transporte urbano, imagina, estamos falando num eixo desse para ele funcionar, então como a gente propunha também todo o sistema viário em torno disso, aí eu posso passar, né, que é a matriz fluxos, depois matriz de eventos, a gente mostrava o que significava eventos, imaginam em 42 quilômetros quantos eventos aconteciam, citei alguns, né, grande rede de atacadistas, clubes, a rede de clubes, muitos universidades, jockey e outros mais que foram nascendo também. Tudo isso era interligado e aqui também e tinha finalmente o item de infraestrutura e equipamentos, que aí nós trouxemos gente da infraestrutura para trabalhar, porque obviamente tem que trabalhar com sistemas do controle das águas, controle dos esgotos, né? Canais de derivação e tudo mais. Então a gente tinha também projetos técnicos de infraestrutura para que tudo isso desse um suporte. Então essas são trechos de maquetes que nós fizemos. Então, essa é maquetes, de fato, que fomos desenvolvendo para setores que nós elegemos aí, né, para o projeto. Então, aqui tem também alguns croquis que mostravam isso, estudo internos nossos, que mostrava a possibilidade de construir, né, esse projeto e alterações na malha viária. Essa ficava uma imagem meio tosca, né, do que era possível. Olha, mais algumas imagens, né? Como a gente vê só como a floresta, a gente imaginava que ela ia entrando pela cidade nas possibilidades, ou seja, ela era então um organismo vivo que ela ia amarrando, né, os espaços vazios eventuais da cidade. E finalmente eu colocaria essa imagem, porque essa imagem síntese do projeto, e só para contar uma historinha para terminar, eu me lembro quando a gente estava ali meio desesperado, o Carlos Leite e eu ali, a gente tinha muito material e a gente não sabia, na verdade, que imagens que a gente criava. Eu me lembro que o Carlos falou assim, Chico, eu estou pensando uma coisa aqui. Eu me lembro que eu estava vendo um dia um documentário eu acho que era do Led Zeppelin, eu não me lembro bem, mas é uma banda tipo essa aqui. Assim, e eles queriam voltar a tocar, mas, puxa, tava aqueles caras lá, aquela má vontade, né? E não saía nada, né? E aí um dia alguém trouxe um moleque novo lá, um baterista, né? Que ficou super empolgado em participar da banda, fazer um ensaio.
cara deu uma arrepiada toda ali, que ficou todo mundo, pô, os caras ficaram na pilha de novo e tal. Falei, olha, ele falou, eu tenho um amigo, um aluno, o Carlos dava aula, não me lembro, ele tinha dado aula além do Mackenzie, acho que ele tinha dado aula na Universidade do ABC, tenho a impressão. UniABC. UniABC? Ah, acho que era Isso, UniABC. isso. Ele falou assim, olha, eu vou trazer ele aqui, ele é um cara muito bom aqui de computador, ele faz umas coisas incríveis, tal. Um boliviano. E trouxe. Cara, eu fiquei amigo desse cara. Quando ele chegou, aquele menino, chamava Jaime. Hoje é um grande parceiro nosso da vida inteira. Então o Jaime chegou, falei, Jaime, esse é o projeto. Nós queremos fazer disso como se fossem paredes, sabe? Imagina, paredes, muros verdes aqui na Marginal. Você está entendendo, Jaime, que você consegue fazer algum tipo de imagem? Ele falou, eu acho que eu entendi. No dia seguinte ele volta com essa imagem. A hora que eu vi, eu achei uma loucura. Eu falei, Jaime, pelo amor de Deus, como é que um jardineiro da prefeitura vai cortar essas árvores a 40 quilômetros, né? Não é isso, mas deixa essa imagem aí, porque eu estou gostando tanto dela. E essa imagem ficou, depois ela virou a capa do concurso, porque a gente não conseguiu produzir nada melhor do que uma parede realmente, né? É quase uma metáfora, uma parede metafórica. Então nasceu disso. E o Jaime depois ficou tantos anos, né, trabalhando com a gente. Então nasce essa imagem, né, que a gente acabou usando sempre, acaba nascendo esse convite que o Carlinhos fez para o Jaime, que se transformou assim, num grande parceiro nosso lá. Enfim, então esse é o capítulo 2 do manifesto, eu acho, né? Então, esses 2 trabalhos iniciais, ele nasce, são um projeto, primeiro com uma ideia, depois essa ideia desenvolvida, mas são manifestos para a cidade, né? Onde o urbanismo se desenvolveria a partir de uma ideia. Bom, eu estou correndo aqui, acho que tá tranquilo no tempo, né? Tem mais... Gente, eu estou pulando um monte de coisas porque que eu acho que daria para pular. Aí no final, alguns anos atrás, pouco antes da pandemia, né, a cidade em Jundiaí, eu sou de Jundiaí, né, nunca fiz nada, fiz a casa da minha irmã, né, mas nunca fiz nada lá para a cidade. E eles lançam um concurso para a recuperação das margens do rio Jundiaí, que era uma faixa de 10 quilômetros no meio da cidade. E voltamos, tínhamos deixado esse tema. Esse tema, obviamente, tinha surgido, nós continuamos trabalhando com essas questões. Por exemplo, fizemos concursos para a Bolívia, fizemos trabalhos menores, parques, fizemos muitas universidades, né, projetos, planos de universidades, onde esse tema sempre aparecia. Obviamente, a gente acabou sempre requentando essa parceria, mesmo com o pessoal de Lavras, né? Mas surgiu um tema, que era um tema que a gente já tinha trabalhado. E aí ele entrava de uma outra forma. Então, que ele entrou como a possibilidade do desenho, eu diria assim. Passados, então, 20 anos, né, praticamente, de um concurso para outro. E aí nós entramos nesse concurso. Eu falei, olha, sou de Jundiaí, então vou lá ver do que se trata. Foi uma coisa muito curiosa, porque decidimos fazer, fizemos a inscrição, e eu fui passear por esse rio, e passava até perto da casa onde eu vivia quando criança, né? E era incrível, porque tinha lugares que eu não conhecia. O rio passava às vezes tão perto, mas eu nunca tinha ido ali. Eu nem sabia, às vezes, que o rio passava naquele lugar. Foi muito estranho. Parece que naquele momento que eu morava, a cidade tinha um certo limite para mim, né? Como uma criança, tal, mesmo adolescente, mas tinha um limite que eu não ultrapassei algumas vezes, né? E eu fui descobrir isso. Aí fiquei passeando
fiquei andando por ali, né? Montamos uma equipe só para esse concurso, pegamos gente de Jundiaí, né? Contratamos um serviço de drones, né? Para nos auxiliar. Eu mesmo fotografava várias vezes a partir das pontes para entender o que era esse rio, né? Para a gente poder atuar. E aí, quando eu me lembro que eu escrevi um artigo, acho que uns 2 anos atrás, para o seminário Projetar, aquele que foi em Lisboa, onde eu juntei essas ideias, então, que eu chamava o manifesto e o desenho. Então, ou seja, o que eu estou apresentando hoje já é uma derivação desse artigo que eu apresentei no Projetar, onde eu trabalhei comparando como a gente trabalhou numa versão dessa ideia, né, originalmente, e como ela se transforma num desenho, talvez no momento mais desenvolvido desse problema, onde as margens dos rios também foram ganhando referências mais claras no mundo inteiro, porque sistemas começaram a aparecer com mais força, e como então esse mesmo problema que estava colocado ali, como ele pôde ser reelaborado numa outra escala, né, e de uma forma como nós não fizemos na marginal do Tietê, porque a gente achava que não tinha como fazer ali. Daria, mas me lembro, Carlos e eu, discutindo muito, falei assim, olha, a escala que nós estamos trabalhando não dá para a gente entrar no desenho, porque nós teríamos que fazer um outro projeto. Por isso, ali nós ficamos dentro de uma ideia infraestrutural. Aqui, a solução era desenhar essa cidade, né? Então, aqui nós temos uma imagem do rio cortando a cidade, só para entender um pouquinho. O rio está junto com um binário com a estrada de ferro. Então, Jundiaí nasce, né, a conhecida estrada de ferro Santos-Jundiaí, ou seja, Jundiaí era uma cabeça de conexão com Santos, com esse eixo que transportava o café na grande produção cafeeira do estado, então Jundiaí era uma das cabeças do sistema ferroviário que ia até Santos, passava por São Paulo, né? Para quem conhece, São Paulo não era uma cidade importante até o início do século XIX, por exemplo, né? Era um lugar de passagem, né? Não era necessariamente um lugar que as coisas poderiam acontecer. Depois, por circunstâncias que não vamos entrar aqui, mas ela acabou se transformando na grande cidade. Mas Jundiaí tinha essa questão. E onde vou colocar o trem? Na várzea, obviamente, porque a várzea do rio são os terrenos planos. Então, existia um binário da cidade, a cidade foi se organizando em cima desse rio, até que na década de 40, final da década de 40, surge a primeira grande estrada de rodar, estrada viária, né? Que é a Via Anguera, que vai passar por Jundiaí, mas vai passar por distante disso aqui, vai passar por um outro lugar da cidade. E na época, o maior prefeito que a cidade já teve, que era um prefeito arquiteto, o Vasco Venchiaruti, havia estudado junto com o Niemeyer na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, né? E o Vasco, menino, 28 anos, eleito prefeito, arquiteto, né? Ele tem essa visão e ele transforma o urbanismo da cidade, ele vai levando a cidade para se conectar com outro espaço, né? Com o espaço da nova estrada. Então, um prefeito que ele faz muitas coisas interessantes pela cidade, né? O ginásio de esporte Bolão, o centro, parque da cidade, inspirado um pouco nos pavilhões mas que vieram ser um pouquinho também o que se pensou em Brasília, por exemplo, um parque com pavilhões e tal, né? Ou seja, ele refaz o urbanismo da cidade através de um projeto, novos sistemas viários, sempre tendo um novo sistema instalado. Portanto, a cidade começa aos poucos das costas para esse rio. Então, imagina, final dos anos 40, anos 50, são décadas de que a cidade o fluxo financeiro da cidade vai indo para lá. É como São Paulo, por exemplo, o fluxo financeiro de São Paulo estava no centro da cidade, no eixo do Tietê. Então, o Tietê faz parte do eixo antigo da cidade, né? Ou seja, o dinheiro estava por ali. Aí o dinheiro vai subindo.
ele vai subindo a montanha, ele passa por Higienópolis, a base da Consolação, ele vai subindo, ele constrói a Avenida Paulista, depois ele continua em movimento e vai construir a cidade rica do capital, que é a cidade que está agora na outra marginal, por exemplo. Então, o dinheiro, ele faz uma migração, e onde ele faz uma migração, às vezes ele deixa o que sobrou lá para trás, no fundo, as áreas centrais. Aqui aconteceu de uma certa maneira, o dinheiro vai saindo daí, dinheiro relativamente à cidade, né? E ele vai construindo a outra cidade, e ele não volta para cá. Essa um pouco era um diagnóstico da possibilidade de repensar esse rio, né, que está colocado aqui. Então, algumas imagens desse rio, praticamente canalizado em grande parte dele, né? Essas são fotos que eu fiz ali das pontes, né, quando eu ia passando, então dá para ver como a cidade está muito, muito próxima, ou seja, não tem praticamente espaço em alguns trechos, esses lugares mais urbanos, né? Então, para essa cidade, nós imaginávamos que nós teríamos que ter uma compreensão do que significavam 10 quilômetros desse rio, porque ele não era igual. Ele passava em situações distintas da cidade, embora dentro desse eixo binário, junto com a estrada de ferro, mas ele ia, nós conseguimos identificar variações, né, nesse rio. E a gente vinha com a ideia do verde para cá, porque ele era fundamental, até porque uma boa parte desse rio ainda estava naturalizado, ou seja, tinha uma cabeceira onde a cidade não tinha se urbanizado. E a nossa ideia era como nós íamos fazer com que o verde pudesse fazer parte de uma possibilidade de redesenho desses 10 quilômetros do rio. Ou seja, eu diria, aquela floresta que era um manifesto, aqui ela já não era mais uma floresta necessariamente, alguns pedaços ela foi, mas ela era quase um instrumento que nós poderíamos usar para o redesenho de todas as infraestruturas, né? E íamos criando, então, a partir disso, um projeto, né? Um projeto que iria amarrando esse eixo, porque, claro, ele é praticamente todo seguido de estrada de ferro, mas também um sistema viário, que o rio passa a ser um instrumento. Por algum motivo, a cidade sempre vai estar em torno desse rio, né? E fomos criando alguns elementos. Então, aqui, mobilidade circular é como a gente imaginava que nós poderíamos envolver essa infraestrutura, vias, espaços vazios, rio, né, com o entorno imediato, e como a gente reconstruiria isso, para isso, novamente, fazer uma parte, vamos dizer, parte da cidade, né? Praças inundáveis, então esse era um trabalho muito claro, onde existiam espaços que essas águas poderiam crescer. Temos que ver que as águas do Rio Jundiaí já são águas limpas, já tem peixes nessa água. Então, é uma cidade dentro de uma serra, a Serra do Japi, ou seja, uma cidade que ela está dentro de uma floresta, de uma certa maneira, né? E é uma grande cidade, no entanto, ela tem esse caráter. E teve um grande investimento também ao longo de infraestrutura, né? E essas águas já eram águas limpas. E esse é o projeto, de alguma maneira, ou seja, a gente entendia esse rio, né, nesses 10 quilômetros, em 3 situações. Uma, que era o rio-canal, que são aquelas imagens, ou seja, na área mais urbanizada, é como ele surgia. Então, nós tínhamos uma estratégia para poder enfrentar esse rio-canal. Do lado esquerdo, que era o rio oculto, era uma parte interessante, porque ele estava canalizado, mas ele passava em fundos de lotes. Ou seja, não dava nem para continuar, muitas vezes, o caminho por ele, porque grandes lotes iam chegando, podiam ser condomínios, normalmente condomínios, áreas comerciais, né, que eles iam fazendo até o rio, até a saída da cidade, né? E do lado direito era a parte mais naturalizada, ou seja, o rio ele não era mais canalizado dessa maneira, mas ele tinha uma relação com áreas mais abertas e se tocava nesse lugar, ele estava próximo à estrada de ferro. Então, a gente identificou que claramente daria para separar, entender esse rio em 3 momentos e
desenhar cada um desses momentos. E assim como nós fizemos, de uma maneira muito mais simples, imaginando aquelas tipologias de ocorrência florestal e de reorganização das pistas na marginal, aqui nós fizemos um trabalho muito mais elaborado, porque aqui nós fomos desenhando essas tipologias de ocorrência das margens do rio, possibilidade de entrada do verde e redesenho dessa infraestrutura das águas. Então, por exemplo, a ideia do rio alagável é esse último corte aqui, por exemplo, né? Então, quando há uma possibilidade de cheias do rio, a gente subia a pista, né? E fazia com que existia uma possibilidade de alagamento que chegaria numa cota, enfim, admissível, né? E assim por diante. Então, esse era um projeto que se ia, e esse rio ele foi tomando, dentro do que a gente conseguia fazer, ele foi tomando um caráter. Essa é a área alagável. Então, ou seja, quando eu falo do desenho, né, nesse projeto, obviamente, porque ele tinha ocorrências muito distintas dos outros, nós tínhamos uma espécie de controle maior dos espaços, a gente podia ir desenhando, caso a caso, a situação. Aqui, quando ele era rio oculto, a gente dava para fazer, por exemplo, com que os parques ao longo do rio ele fosse acontecendo, e, finalmente, né, a ideia da floresta, nós propunhamos que se parasse, que se interrompesse o projeto de 2 piscinões que estavam projetados para essa área, né, e propusemos que esse rio pertencesse a nós criarmos uma nova floresta na cabeceira desse rio. A cidade vai se aproximando, mas aqui seria possível. Chamamos, então, aqui, para trabalhar com a gente, um escritório de hidrologia, que foi a Linear, que havia feito com o nosso escritório alguns projetos, inclusive o projeto do campus do Mackenzie, que nós tínhamos projetado há anos atrás, e eles tinham feito todas as barragens, as hidrologias, o projeto hidrológico de criar as barragens, os novos lagos, e então o Márcio da Linear veio trabalhar, e a ideia é que nós fizéssemos uma espécie de parque alagável, né? Ou seja, nós suprimíamos o projeto dos piscinões em prol de um termo que se usa, de um solo drenante. O Márcio fez um projeto, né, para esse solo drenante, que nós também apresentamos. Então, esse verde que entrava em Jundiaí, ele já era um trabalho de desenho. Então, quando nós chamamos o manifesto e o desenho, é porque aqui, talvez, a própria possibilidade, o próprio desenvolvimento nosso, né, e da cultura, eu acho, de atacar, né, as margens dos rios, né, aqui ela estava mais amadurecida, e nós, ao invés daquilo, trabalhamos com um projeto efetivo de transformação. Então, esse era o começo do rio, mas foi o último, dentro da sequência das pranchas, essa era a última. Ela era a cabeceira, a da nascente, mas era a última que nós apresentamos, que era a hipótese de renaturalização, né, através de parques alagáveis, que com a cheia ele admitiria a subida da água, quando não estava chovendo, essa água ela era drenada, e tinha um projeto para se utilizar quando ele estava cheio e quando ele estava seco. Então, esse era o projeto. Enfim, encerrando, então, corri bastante, mas quis mostrar, no tema da infraestrutura, eu acho que esse era um tema que sempre esteve presente nas nossas mãos, e essa conferência ela nasce, então, desse artigo, né, quando nós decidimos contar uma história de um projeto, né, que eu acho que nunca deixou aí as nossas mesas, né. Acho que é isso que eu tinha para mostrar. Obrigado a vocês. Ô Chico, faltou uma informação. E aí, o que deu o concurso? Olha, esse concurso nós ficamos em segundo lugar,
Ó, que maravilha. E, para meu desespero, você deve imaginar como nós ficamos, né? Mesmo? É. E ele acabou sendo realizado, também não foi, porque era um concurso de ideias, as ideias ficam todas ali para a prefeitura. Depois foi feita uma outra coisa, um projeto que não participou nem a gente, nem a equipe que ficou em primeiro lugar, nem o que ficou em terceiro lugar. Essas ideias não sabemos se foi aproveitado ou não, mas eles estão desenvolvendo um projeto com uma terceira pessoa, com uma quarta, você entendeu? Sabe? Houve Madonna. uma concorrência e então nós não sabemos o que ficou. Mamma mia. É isso. Muito bem, Chico. Muito obrigado. Excelente apresentação. Eu vou